Acho que não é apenas o sul da Ásia, mas parece que o mundo todo está sendo arrastado para essa polarização geopolítica. E isso está acontecendo não apenas no nível dos estados, está acontecendo até no nível da mídia e da academia. É quase como se as pessoas estivessem sendo pressionadas a tomar uma posição. Ou você é pró-China ou anti-China, pró-Ocidente ou anti-Ocidente. Então há essa polarização acontecendo ao redor do mundo, mas certamente é muito intensa no sul da Ásia. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com a Dr. Asoka Bandarajee. A Dr. Bandarajee é uma cientista política do Sri Lanka e autora do livro Crisis in Sri Lanka and the World, no qual ela analisa as origens coloniais e neoliberais dos problemas econômicos e políticos de seu país. Ela também argumenta que os mesmos mecanismos mantêm grande parte do mundo em desenvolvimento em um estado de pobreza e luta interna constante. Conversei com a Dr. Bandarajee há quase 2 anos sobre seu livro e hoje queremos fazer uma atualização sobre o que tem acontecido em e ao redor do sul da Ásia e as promessas incertas do novo mundo multipolar para pequenos estados. Dr. Bandarajee, bem-vinda de volta. Dr. Bandarajee, welcome back. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado por voltar online. Você escreveu um artigo recentemente que me enviou, e eu publiquei no meu Substack, sobre como o mundo parece para estados menores ao redor dos grandes gigantes da Índia e da China. Embora o mundo multipolar e os BRICS tenham muitas promessas, a experiência do Sri Lanka sugere que precisamos ser um pouco cautelosos. Quero dizer, não é tudo tão cor-de-rosa e amoroso. Você poderia explicar um pouco sobre o que você expôs lá? Sim, eu acho que da parte de alguns progressistas, tanto no Ocidente quanto no chamado Sul Global, há muito otimismo sobre a ascensão dos BRICS e um mundo multipolar. Não há dúvida de que uma nova ordem internacional é necessária, já que os Estados-Unidos e o Ocidente estão perdendo sua dominância no mundo. Os BRICS foram estabelecidos para trazer essa multipolaridade e diversidade para a economia, bem como para as estruturas políticas. Mas quando você realmente observa o que está acontecendo, descobre que os países dos BRICS também estão seguindo o mesmo modelo econômico, para começar, de crescimento capitalista competitivo, domínio tecnológico e vigilância, levando a grandes desigualdades em seus países, além de destruição econômica. E também há muita disparidade nas dinâmicas de poder entre os países maiores e os países menores, como discuti em 2 artigos recentes sobre relações Índia-Sri Lanka. Você pode talvez dar exemplos dessa relação entre Índia e Sri Lanka, nos quais você acha que as dinâmicas de poder simplesmente não contribuem para um mundo mais justo? Sim, acho que para entender isso, precisamos olhar não apenas em termos de política, mas também de economia. Quando os países estão em situações econômicas difíceis, como a crise no Sri Lanka em 2022, eles ficam à mercê de potências maiores. Há literatura sobre isso, sugerindo que a crise econômica de 2022 no Sri Lanka, especialmente o calote, poderia ter sido evitada. Havia empréstimos bilaterais disponíveis, mas em vez disso, o Sri Lanka foi pressionado a buscar um resgate e reestruturação do FMI, o que essencialmente afastou o Sri Lanka da esfera de influência da China para a dominação ocidental e do FMI. Assim, quando um país está economicamente necessitado e essencialmente de joelhos, outras potências podem vir e fazer exigências em troca dos empréstimos e da ajuda que são concedidos. É claro, é bem conhecido, as condicionalidades do FMI. Quando o FMI resgata um país, impõe muitas condições que devem ser cumpridas para aumentar a receita do Estado e reduzir as despesas do Estado. O peso dessas condições muitas vezes recai sobre as pessoas comuns quando as tarifas são aumentadas,
e quando serviços sociais como saúde e educação são cortados. Além disso, a privatização de setores estatais pode levar ao desemprego para as pessoas que trabalham nesses setores, com muito pouco em termos de benefícios econômicos reais para o país. Isso aconteceu não apenas com o FMI, mas também com a Índia. A Índia forneceu algo como um pacote de resgate de 4 bilhões de dólares, que incluía swaps de moeda, swaps comerciais e empréstimos, permitindo que o Sri Lanka comprasse commodities essenciais que estavam em falta naquele momento. Além disso, isso levou a muitos benefícios para as empresas indianas operando no Sri Lanka. A Índia usou essa influência para fazer muitas exigências ao Sri Lanka. Alguns desses recentes memorandos de entendimento assinados com a Índia também são devido ao crescente poder econômico da Índia sobre o Sri Lanka. Assim, um país em uma situação econômica difícil e, portanto, dependente de potências externas, pode também levar à perda de sua soberania, independência política e ameaças à sua segurança nacional, que é o que estamos começando a ver na relação Indo-Sri Lanka, especialmente com a assinatura de um acordo de defesa entre o Sri Lanka e a Índia. Certo. Se me lembro corretamente do seu argumento, você está dizendo que este acordo de defesa, além do MOU de defesa, além de não saber exatamente o que foi acordado, também vem com um risco maior de haver cláusulas que, de alguma forma, dizem respeito à cooperação militar com os Estados Unidos que a Índia está realizando dentro do formato quadrilateral. E você está muito preocupado com o fato de o Sri Lanka ser atraído por necessidade econômica para um quadro militar que pode não ser nada benéfico para a ilha. Absolutamente, porque o Sri Lanka tem uma tradição de ser um Estado não alinhado e já foi líder do movimento dos não alinhados no passado. Mas, em vez de equilibrar essas diferentes potências que estão todas tentando ter controle sobre o Sri Lanka agora está sendo incorporado como parte da aliança quadrilateral da qual a Índia faz parte. Novamente, você está fazendo essa conexão entre a economia e os processos políticos. O cerne do argumento é que enquanto estados menores dependem economicamente de ajuda, especialmente ajuda que vem em diferentes formas, particularmente esses mecanismos de reestruturação de dívida, eles estão conectados à questão de que estados menores, especialmente estados em desenvolvimento, se endividam em moeda estrangeira. A dívida é denominada em dólares americanos ou em rúpias indianas. E então você não tem outra escolha a não ser começar a pedir emprestado ou começar a implorar para que esses estados lhe deem mais rúpias e dólares. Então, antes de criticar os Estados Unidos e a Europa por criarem essas armadilhas de dívida, você acha que a Índia e a China também estão envolvidas em diplomacia de armadilha de dívida para ter sua influência ou impor sua vontade? Sim, absolutamente. Porque a China foi criticada pelo acordo do Porto de Hambantota. O Porto de Hambantota, que está em uma localização estratégica, foi arrendado aos chineses por 99 anos. Mesmo que talvez não tenha sido uma conversão direta de uma dívida como pagamento de dívida, foi, no entanto, um acordo feito pela necessidade urgente do Sri Lanka estar em uma posição de endividamento e precisar de mais câmbio estrangeiro. E certamente com a Índia é a mesma coisa. Quero dizer, é a necessidade econômica que está levando a muitos desses acordos, incluindo a interconexão da rede elétrica com a Índia, um oleoduto multiproduto e assim por diante. Muitos desses foram iniciados pela Índia, mas o Sri Lanka concordou com isso. Mas eu acho que para entender essa conexão político-econômica, precisamos olhar para suas raízes no período colonial, com a introdução das economias de importação e exportação e os termos de troca que eram desfavoráveis aos países do Sul.
Mesmo na era pós-independência, os termos de troca pioraram para os países do sul global. Então você tem o movimento dos não alinhados. O movimento dos não alinhados não foi apenas um fenômeno político, onde os países ex-coloniais queriam se afastar da Guerra Fria e dos dois grupos opostos. Mas eles realmente estavam clamando por novos caminhos de desenvolvimento econômico, o direito desses países de seguir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Então você tem a nova ordem econômica internacional que muitos países do sul global estavam pedindo para ter melhores termos de comércio em suas negociações com o norte global. E isso estava sendo discutido, sabe, sob a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Então, alguns desses países estavam nacionalizando plantações e empresas de propriedade estrangeira, como, por exemplo, o Canal de Suez, no Egito. Programas de substituição de importações e várias outras tentativas foram feitas para que esses países se tornassem economicamente autossuficientes e se afastassem da dependência econômica. Mas então o que aconteceu foi que houve uma reação contra isso. O movimento dos não alinhados e suas tentativas de autonomia política e econômica e luta coletiva estavam avançando dos anos 1960 até o final dos anos 70. E então você tem o neoliberalismo que foi introduzido e houve uma espécie de sabotagem desses esforços de descolonização anteriores. Países como Sri Lanka foram incorporados ao neoliberalismo com desregulamentação, privatização, cortes no bem-estar social e um verdadeiro impulso para a produção de exportação. Muitos dos problemas que você vê hoje decorrem desses desenvolvimentos históricos. Sim, eu concordo completamente. Todo o truque nos anos 60, 70, 80, 90 e início dos anos 2000 era se afastar do controle político direto para o controle indireto. Você sabe, novamente, com a armadilha da dívida, certo? Com a capacidade de abrir o fluxo de dinheiro ou fechá-lo, e dependendo de qual você faz, a política no país então se ajusta e muda. E a propósito, quando isso não funcionava em certos países, os Estados Unidos frequentemente interferiam diretamente, como no Chile, onde o Sr. Allende foi deposto, certo? Sempre que um país muda o modelo social, isso será diretamente contrariado, porque os modelos sociais e políticos estão diretamente conectados. Agora, estamos nos movendo para este novo mundo, onde temos mais jogadores. Então, em teoria, isso deveria dar a estados menores como Sri Lanka mais opções para negociar acordos comerciais benéficos. Mas a realidade, pelo menos até agora, ainda não está lá. Ou você acha que o Sri Lanka está agora em uma posição melhor para tentar obter acordos benéficos com seus parceiros? Isso certamente não é o que está acontecendo agora, porque é o mesmo modelo que está sendo seguido. Ainda é o neoliberalismo, sabe? É o mesmo modelo econômico que busca o lucro em detrimento da proteção ambiental e social. Novos atores estão surgindo, mas ainda é o mesmo modelo de neoliberalismo. Margaret Thatcher disse que não há alternativa ao neoliberalismo, mas isso realmente precisa ser questionado neste momento crítico no mundo. Há uma aceitação desse modelo específico de desenvolvimento capitalista como uma espécie de dádiva divina. Não há alternativa. Este é o único caminho para a sobrevivência da humanidade. Mas eu acho que este é o momento em que deve haver experimentação e espaço para diferentes modelos de desenvolvimento econômico que coloquem a sustentabilidade ambiental e a sobrevivência de sociedades e culturas antes dos lucros de curto prazo. E eu acho que isso não está recebendo muita atenção, porque até mesmo os progressistas estão dizendo, ok, você sabe, agora vamos ter um mundo multipolar. Então, a dominância dos Estados-membros está colapsando e a dominância ocidental está colapsando, mas estamos realmente nos movendo para um sistema diferente. Eu vejo isso também. É bastante interessante. Temos estados que agora, neste mundo multipolar,
têm diferentes lógicas econômicas internas. Um especialista chinês uma vez destacou que a China é uma economia de mercado, mas não um Estado capitalista, porque o capital não detém poder político dentro da China. A elite política detém o poder político e, às vezes, até destrói indústrias e setores prósperos, ou os reprime se decidirem que isso é socialmente injusto, inoportuno ou algo que não querem. Unopportune or something you don't want to have. An example would be how the US Um exemplo seria como o Estado chinês reprimiu a indústria de jogos, ou certos líderes empresariais como Jack Ma. Então Ma tinha todo o dinheiro, mas não tinha o poder. Agora, dentro do sistema internacional, parece que ainda está, como você disse, firmemente enraizado no capitalismo. Os estados com capital são aqueles que fazem empréstimos aos estados sem capital e, em troca, obtêm coisas como portos, acesso e acordos comerciais. Certo? E isso provavelmente veio para ficar também no mundo dos BRICS, você está dizendo. Sim, e mesmo no Ocidente, o Estado está trabalhando muito de perto com a elite bilionária. Quero dizer, há uma convergência dos interesses dos dois. Então não é simplesmente que você sabe existe um mercado livre e o Estado não está envolvido. Isso realmente não é o caso. Em ambos os casos, as estruturas de poder político e econômico estão trabalhando juntas. Então acho que é por isso que realmente precisamos falar sobre imaginar um tipo diferente de mundo. E a outra coisa é que esse próprio crescimento tecnocapitalista precisa ser questionado. E isso não está realmente sendo questionado nos círculos de políticas. A biotecnologia, a IA, essencialmente a manipulação genética da vida e o domínio da inteligência artificial. O que isso está fazendo à humanidade e à nossa posição como espécie na natureza? Existe realmente um futuro para a humanidade e a vida na Terra ao perseguir esse crescimento tecnológico e de mercado não regulamentado e desenfreado? Portanto, há algumas questões filosóficas muito fundamentais que precisam ser levantadas, e este é o momento de levantá-las. Onde colocamos os limites em termos de crescimento tecnológico, em termos de crescimento corporativo, e quem está fazendo essas perguntas? É um ponto muito justo. O outro problema, então, é quem teria o poder de realmente, você sabe, mudar o sistema. O problema é que o sistema se mantém vivo. É por isso que é um sistema em primeiro lugar. Mas deixe-me talvez perguntar sobre o que está acontecendo no sul da Ásia, na verdade, porque vimos muitas mudanças políticas, certo? Sri Lanka, Bangladesh e Paquistão tiveram uma mudança de regime nos últimos 2 ou 3 anos. Todos eles parecem estar de alguma forma conectados aos Estados Unidos e à Índia, e à luta entre eles. Você pode talvez explicar um pouco sobre a situação do sul da Ásia em 2025? Acho que não é apenas o sul da Ásia, mas parece que o mundo todo está sendo arrastado para essa polarização geopolítica. E isso está acontecendo não apenas no nível dos estados, está acontecendo até no nível da mídia e da academia. É quase como se as pessoas estivessem sendo pressionadas a tomar uma posição. Ou você é pró-China ou anti-China, pró-Ocidente ou anti-Ocidente. Então há essa polarização acontecendo ao redor do mundo, mas certamente é muito intensa no sul da Ásia. Como o que aconteceu em Bangladesh, após a queda do último regime, o regime de Sheikh Hasina, houve muito descontentamento, especialmente sobre a conexão da rede elétrica com a Índia, e o novo governo tem buscado apoio da China, assim como Myanmar. Então isso também é talvez o motivo pelo qual a Índia está buscando ter maior controle sobre o Sri Lanka, porque há uma espécie de divisão acontecendo entre países que são pró-China e países que são pró-Ocidente, mais a Índia. Essa polarização é realmente prejudicial à paz na região, pois também está levando à militarização do Oceano Índico. Acabei de ler que um navio paquistanês foi impedido de entrar nas águas do Sri Lanka. Não tenho todos os detalhes.
Apenas vi as manchetes porque a Índia não gostou. Então, você sabe, isso está realmente intensificando essa polarização e o aumento da nova Guerra Fria. Então, em certo sentido, seu argumento é que estados menores, especialmente como Sri Lanka, mas até mesmo estados como Bangladesh, e Bangladesh é na verdade um estado enorme, certo? Tem uma população enorme. É apenas uma massa de terra relativamente pequena, em comparação com o tamanho de sua população. Mas esses estados mais fracos precisam fazer um esforço ativo para não se alinharem e dizer a todos, olha, vou ser amigo da China, da Índia e dos Estados Unidos também. Aliás, então tomar uma substituição por isso. Que via contrário, você será explorado por um ou outro. Sim, e a mesma coisa aconteceu com as Maldivas. As Maldivas tentaram implementar um programa de fora a Índia. Mas então, você sabe, isso realmente afetou o comércio turístico. E as Maldivas voltaram a receber assistência econômica da Índia. Então, sim. E também, hoje em dia, há pouca conexão entre os estados menores entre si, porque esse também era o modelo colonial. A relação era com os países imperiais e a periferia, exclusive. E os países periféricos não tinham tanta conexão entre si. Embora durante o período de descolonização e o movimento dos não alinhados, houve realmente um florescimento dessas conexões entre si. E eu acho que isso realmente precisa ser mais desenvolvido, especialmente neste momento de transição para uma nova ordem mundial. Sim, quero dizer, de certa forma, a ideia original por trás do movimento dos não alinhados era ser a primeira vez que um clube de países fora do domínio dos antigos colonizadores se uniria, mas também uma união do mundo que não quer cair no sistema de blocos. E como estamos vendo agora, não temos um sistema de 2 blocos, mas um sistema de múltiplos blocos que parece estar se formando. Então, de certa forma, o que é necessário é uma aliança dos estados menores que querem nadar entre eles e uma aliança neutra para ter algum contrapeso a isso. Sim, e também que os ativistas pela paz e cidadãos preocupados nos países do norte podem apoiar esses movimentos, porque agora existem meios de comunicação mais fáceis entre si, de modo que possa ser um movimento global por um mundo mais justo e sustentável que reúna pessoas de todo o norte e o sul. Não são pessoas contra pessoas, mas sim esses blocos de poder competindo entre si e tentando arrastar populações e países para essa polarização, que é o problema. Sim, então as dinâmicas subjacentes não estão mudando. O que está mudando é apenas onde os centros de poder estão. Sim, e é por isso que acho importante ter conversas sobre isso e que mais e mais pessoas entendam o que está acontecendo e desenvolvam redes de apoio. Além disso, você sabe, os discursos são importantes. Infelizmente, as Nações Unidas também ficaram sob o controle de interesses corporativos, porque, caso contrário, seria o lugar lógico para ter alguns desses tipos de conversas e esforços. Por exemplo, a declaração para tornar o Oceano Índico uma zona de paz foi uma declaração feita nas Nações Unidas e foi liderada pelo Sri Lanka. Muitas das declarações da nova ordem econômica internacional também passaram pelas Nações Unidas. Então, você sabe, tem que haver um fórum global para esses esforços, que de certa forma existia nos anos 60 e 70, mas não tanto hoje. O que é bastante estranho, porque você pensaria que agora é a hora de nos desenvolvermos, certo? Mas por outro lado, temos em sua proximidade um clube que, para mim, parece mais com o que você está imaginando. E esse é a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Como estão se desenvolvendo as relações do Sri Lanka e de Bangladesh com a ASEAN? Porque li recentemente que Bangladesh está realmente pensando ou que há discussões sobre Bangladesh se juntar à ASEAN. Você vê algo disso se desenvolvendo ou acontecendo em breve?
Acho que há alguns esforços em andamento, não estou muito familiarizado com isso, mas também havia a SAARC, a Associação de Países do Sul da Ásia, que realmente se tornou muito fraca e praticamente inexistente, pelo menos ao meu conhecimento. Portanto, existem certas estruturas e frameworks que podem ser revitalizados se mais e mais pessoas se mobilizarem para que isso aconteça. You also studied like the economy so much. Você também estudou muito a economia. Para evitar, no próximo mundo multipolar, esse modelo de armadilha da dívida, como controle político, o que você acha que seria o mecanismo global crucial necessário para dar aos estados menores acesso à moeda, sem criar um incentivo para corrupção e desperdício, mas que lhes permitiria contornar a influência, digamos, do capital global sobre os pequenos estados? Precisamos de alguma forma de banco internacional verdadeiramente independente. Talvez precisemos do desenvolvimento de uma certa infraestrutura monetária para ter acesso a trocas. O que está faltando, que ainda leva os países aos braços de um ou outro doador de dinheiro? Countries into the arms of one or the other money giver. Certo. Quero dizer, acho que o BRICS foi estabelecido com essa intenção. O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, foi idealizado para isso. E até certo ponto, sabe, eles se tornaram uma fonte alternativa de apoio financeiro. Então, essas estruturas são realmente necessárias para ter, sabe, fontes alternativas, sistemas de pagamento e instituições financeiras alternativas. E há trabalho acontecendo nessas frentes. Mas também acho que todo esse modelo de exportação e importação e a dependência de financiamento externo precisam ser questionados, especialmente se houver uma espécie de crise alimentar se aproximando no futuro próximo. A necessidade de soberania alimentar ou autossuficiência alimentar em países onde isso é possível é crucial. Acho que a maioria dos países é capaz de se sustentar, mas estão sendo empurrados para esse modelo de exportação e importação. Por exemplo, na estratégia de país integrado para o Sri Lanka, que foi elaborada pelos Estados Unidos, há um esforço deliberado para evitar a substituição de importações e promover a produção para a exportação. Esse é o caso, né, com o FMI, Banco Mundial e todas as instituições dominantes que sempre pressionaram por ela. Dominance institutions have always pushed for that. O que realmente é apenas uma maneira de países mais ricos dizerem a países mais pobres que eles não podem ter custos de mão de obra mais caros. Sua mão de obra precisa ser o mais barata possível, porque queremos os produtos de vocês, criados por vocês, e importá-los o mais barato possível. E agora chegamos ao ponto em que o maior, o líder, até reclama que isso não é justo. Isso cria um desequilíbrio, que é como sim, está embutido no sistema. Você está obtendo mais do que investe. Mas então, quero dizer, é assim que a situação é insana. This is just how lunatic the situation is, but a core issue here is, of course, that Mas uma questão central aqui, é claro, que cada país tem sua própria moeda, e as empresas de cada país querem ser pagas nessa moeda, mas também precisam de acesso a outras moedas para pagar por mão de obra em outros países. Isso cria muitos problemas com taxas de câmbio e acesso a essas moedas. Você acha que se tivéssemos um mecanismo de troca globalmente aceito para que as moedas fossem simplesmente negociadas entre si, isso ajudaria? Temos isso até certo ponto, mas não em um nível passivo. Isso ajudaria? we have that to a certain degree, but not on a massive level. Would that help? Sim, acho que isso ajudaria. Mas meu próprio trabalho e interesse não estão tanto nesses mecanismos, mas em termos de biorregionalismo e autossuficiência alimentar, que precisam complementar essas mudanças financeiras na arquitetura financeira global, se assim quiser. Desde ter mais bancos e diferentes modos de trocas de moeda, até fazer com que as economias locais se tornem mais estruturadas em torno de seus ecossistemas, ambientes, tradições e culturas locais, porque esse é, em última análise, o caminho a seguir. Você pode ver mesmo durante a crise da Covid e depois a crise na Ucrânia e os problemas na cadeia de suprimentos,
quão vulnerável é a dependência de importação e exportação para o sustento das pessoas. Import-export dependence is people's livelihoods. So that where it's possible, like a country like Sri Lanka, with all these De modo que, onde for possível, como em um país como o Sri Lanka com todos esses recursos, ele possa se tornar mais autossuficiente. Isso não quer dizer que deva ser um sistema autárquico, sem qualquer tipo de conexão com o mundo maior. Mas é claro, isso exige mudanças nos valores e no modelo econômico fundamental, onde a ênfase não está apenas no crescimento das exportações e no lucro, mas também na autossuficiência e nos meios de subsistência das pessoas. Essa é outra questão importante. A criação de meios de subsistência que agora está realmente afetada pela IA, mesmo no sul global. E isso precisa ser levado em conta na formulação de políticas econômicas, para não simplesmente deslocar as pessoas. Prover as pessoas com meios de subsistência é essencial para sua identidade como seres humanos e para sua sobrevivência. Portanto, é necessário um repensar muito fundamental da economia. fundamental rethinking of economics. Sim, sua crítica realmente vai ao cerne do modelo capitalista e também do modelo de economia de mercado, certo? De crescimento constante. E atualmente, em 2025, eu diria que você está absolutamente certo. Quero dizer, estamos firmemente, completamente, totalmente ainda inseridos no modelo econômico que passamos a chamar de capitalismo, que vem com todos os seus altos e baixos. O modelo dos BRICS e do mundo multipolar ainda é um modelo globalizado. Ainda é baseado na ideia de crescimento a qualquer preço. Na verdade, não vejo nenhum movimento em direção à mudança disso. Eu realmente acho que mesmo os estados dos BRICS, China, Brasil, Índia, estão todos bastante satisfeitos com os fundamentos. Eles não estão questionando os fundamentos. Estão questionando os mecanismos através dos quais os fundamentos são então realizados. E seu argumento é que para estados menores, como o Sri Lanka, isso na verdade não é uma estratégia vencedora a longo prazo. Not a long-term winning strategy. Yes, I mean, even for the more powerful states, Quero dizer, mesmo para os estados mais poderosos, pode não ser uma estratégia vencedora a longo prazo. Seguir um crescimento desregulado e desenfreado e a expansão tecnológica e de mercado em detrimento da proteção ambiental e humana. Portanto, é uma questão existencial para a humanidade em geral e para a vida no planeta. Não é apenas para os países do Sul. Eles sentem isso mais porque não conseguem competir no mesmo nível no sistema existente. cannot compete at the same level in the existing system. We have some efforts at the UN. Temos alguns esforços no nível da ONU. Mais importante, é claro, a transição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Isso foi uma espécie de, não uma contraproposta, mas uma iniciativa para avançar em direção a uma compreensão econômica diferente do que é desejável e do que não é. Você acha que o caminho dos ODS é o que deve ser seguido e talvez deva ser integrado ao próprio modelo dos BRICS? Maybe be integrated into the BRICS model itself. Yes, I mean, that is certainly Sim, quero dizer, isso é certamente muito mais progressista do que o crescimento desregulado e o neoliberalismo, porque o modelo dos ODS, assim como algumas das outras iniciativas baseadas na ONU, fala sobre os 3 Ps, lucro, pessoas e planeta. Então, pelo menos, ele inclui pessoas e o planeta, não apenas o lucro. Isso é definitivamente um passo à frente. Mesmo que estejamos falando sobre a regulamentação das corporações e a imposição de certos limites ao crescimento, isso é ser muito mais avançado do que o que temos hoje, que é uma espécie de forma predatória capitalismo. kind of a predatory form of capitalism. You know, it's just É apenas um mundo obesiano, onde empresas como a Adani e outras conseguem ir e pegar recursos e fazer o que quiserem com muito pouca responsabilidade. Mas além dos ODS e do tipo de esforço da ONU, também existem esforços mais marginais que fornecem muita sabedoria, como o movimento de transição baseado na Europa, onde falam sobre o uso de fontes de energia renováveis, a eliminação de combustíveis fósseis, economia comunitária, democracia participativa e proteção cultural. Alguns desses esforços de transição se espalham por muitos países ao redor do mundo. the transition movement
has spread to many countries around the world, and there are groups, calling for more localization. E há grupos pedindo mais localização de energia e desenvolvimento econômico. Então há esforços, mas eles ainda não chegaram ao mainstream. No entanto, existem grupos e coletivos trabalhando nesses esforços. E esses, junto com alguns dos esforços para regular o capitalismo e os objetivos de desenvolvimento do milênio, entre outros, seriam o caminho a seguir, em vez de os BRICS adotarem o mesmo modelo predatório de capitalismo, mas competindo entre si e arrastando pequenos países para seus blocos de poder, o que parece ser o que está acontecendo, infelizmente. Concordo. Acho que é isso que está acontecendo. Não estamos mudando o DNA fundamental, o sistema operacional. Estamos mudando um pouco a configuração do computador, como adicionar software adicional, mas o sistema operacional é o mesmo. Eu não saberia como fazer isso, mas acho que é uma pergunta muito boa, porque se o sistema operacional não mudar, então o resultado, ou a forma como o sistema funciona, não pode ser esperado ter características fundamentalmente novas, certo? Você vê, talvez como uma última pergunta, onde você iria procurar para ter esse debate global? Você já mencionou as Nações Unidas, mas sabemos que as Nações Unidas também são muito lentas e muito politicamente bloqueadas. Então, quais são os melhores lugares para ter essa nova discussão sobre o que é uma boa configuração social? Não tivemos isso desde o colapso da União Soviética, certo? Desde o colapso do modelo comunista, não castraste outras sinceramente configuração econômica? Fundamentally questions the Yes. economic setup. Obviously we need a transformation of consciousness. Sim, quero dizer, obviamente precisamos da transformação da consciência. E isso tem que acontecer em todos os diferentes setores, desde a academia até a mídia, a religião, a democracia eleitoral, a política, você sabe. Tem que acontecer em muitas arenas diferentes e tem que começar com cada indivíduo. Agora, houve um documentário, não sei se você já viu, chamado Amanhã, que foi feito por 2 videógrafos franceses. Isso foi há alguns anos. Eu costumava mostrar isso nas minhas aulas e é inspirador que, de fato, existam pessoas que estão tentando colocar essa visão de um novo mundo que é mais justo e mais sustentável em prática em seus locais de trabalho, em suas comunidades, em suas escolas, por exemplo, começando no sistema de ensino fundamental. In the primary school system. So there are efforts, but to use those. Então, há esforços, mas para usá-los para a conversação e trazê-los para diferentes arenas, acho que, como educadores, você sabe, esse é um trabalho necessário que precisa ser feito em vez de ceder à ideia de que não há alternativa. Como Margaret Thatcher disse, não há alternativa. Não podemos dizer isso porque isso é criado pelo ser humano e exige uma mudança de valores. Porque agora é como se a economia ditasse, o crescimento ditasse, em vez, você sabe, do espírito de generosidade, compaixão, sabedoria, que também são muito parte da experiência humana. Enquanto o modelo que temos hoje não sustenta esses valores, então, realmente se resume ao que é mais importante. O que significa ser humano? Quero dizer, todos esses valores sempre estarão lá, o conflito. Mas um é tão dominante sobre o outro que precisamos de uma espécie de reequilíbrio, não apenas da ordem mundial dos diferentes estados, mas também dos valores e da nossa consciência. But also the values and our consciousness. We might have to invite Talvez tenhamos que convidar o Butão para esta discussão, porque eles são talvez os mais progressistas quando se trata de ideias políticas sobre como redirecionar nossa atenção para as questões mais importantes da vida com seu modelo de felicidade interna bruta. Foi uma discussão muito interessante e agradeço por realmente apontar essas questões que, mesmo em um mundo multipolar, ainda precisamos trabalhar. Se as pessoas quiserem encontrar seus escritos, Honesto Purath. if people want to find your writing, where should they go? They can go to my Você pode acessar meu site, que é www.bandarage.com. A maior parte do meu trabalho está lá. work is there. I will put that link. Vou colocar esse link na descrição para que você possa encontrá-lo lá. Senhora Asoka Bandaraj, muito obrigado pelo seu tempo hoje. For your time today. Thank you, Pascal. Really. Obrigado, Pascal. Agradeço muito por me receber no seu programa
E muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo, pois está ampliando a discussão e levando-a a um público maior. Então, esse é um trabalho muito importante. Obrigado. Vamos tentar ampliá-lo e incluir a sociedade civil, porque é função da sociedade civil pensar nos próximos 100 anos de desenvolvimento global. Obrigado. Thank you. Tech?